Olá, meu nome é Vitor e você está aqui no meu curso onde estou ensinando a dar os seus primeiros passos na área de dados, a fazer select dentro do Databricks. E essa é uma aula muito importante para a nossa maratona aqui, onde nós vamos falar sobre joins ou junções, ok? E aí eu vou trazer uma imagem bastante clássica sobre isso, que é essa daqui. Bem, o que são os joins? Na verdade, quando nós trabalhamos com dados, nós estamos trabalhando com um problema matemático, digamos assim, né? Onde você tem o conjunto A e um conjunto B. Sempre você vai ter esse caso, né? Então, sempre você tem um conflito de uma massa de dados contra outra. Por exemplo, a gente está fazendo um relatório de vendas e queremos ver as vendas por cliente. Normalmente, vendas estará armazenado em uma tabela, porque é uma entidade, a entidade de vendas, e cliente, que representa outra entidade, pode ser reaproveitada para outras análises também, outras junções, então estará em outra tabela. Então você tem um conjunto A, um conjunto B. E se você quer ver vendas por cliente, não tem como você ler apenas uma tabela que vai ter tudo isso, né? Mais para frente, talvez até você crie uma tabela com isso já processado, mas naturalmente isso não estará em uma única tabela. Com certeza você vai ler no mínimo duas tabelas. Então aqui já temos um conjunto A e um conjunto B. Clientes seria o nosso conjunto A e vendas seria o nosso conjunto B, tá? E aí a gente vai explorar esses tipos de joins aqui, onde nós temos no centro, o mais básico é o inner join. Então o inner join, ele é a interseção entre esses dois conjuntos, tanto o A quanto o B, por exemplo. Ou seja, eu quero ver, Vitor, me mostre todas as vendas em que teve cliente, né? Então, se uma venda, e pode acontecer isso, às vezes no supermercado você entra lá, né? Você compra, você não informa nada, então aquela venda foi feita, mas não foi exatamente informado para qual cliente. Então, agora, quando você informa seu CPF, né, até para uma questão de pontuação ou para a emissão da nota fiscal, aí você sabe quem foi o cliente que comprou. Então, no caso de join, nós estamos falando de mostrar apenas vendas em que o cliente foi informado na venda, ok? Então, qualquer venda que não tiver o cliente não vai ser mostrado aqui nessa análise ou nesse relatório que você estivesse montando. Vitor, lembrando, nosso cliente é o conjunto A e as vendas é o conjunto B. Quero mostrar todos os clientes, independente se eles compraram ou não comigo. Então a gente usaria o left join. Neste caso, a tabela de clientes estaria à minha esquerda, imaginando, né, que o dado está à esquerda e a venda está à direita. E aí a interseção, ela acontece em alguns casos, em outros não. O outro não é quando a venda não teve um cliente informado, mas eu quero ver que o João não teve nenhuma venda. Então, como eu preservo esse registro da esquerda, independente se ele teve venda ou não, usando simplesmente a cláusula left join. O oposto seria o right join, ou seja, minha tabela da esquerda é a cliente e a minha tabela da direita é a venda. Então, se eu quero mostrar todas as vendas, independente se o cliente foi informado ou não, eu usaria o right join nessa situação. Então, passamos aqui pelos três algoritmos básicos de um join: inner, left e right. Nós ainda temos o full outer join. Então, o full outer join, ele é a composição de todos os cenários. Ou seja, eu quero mostrar vendas que teve o cliente informado, eu quero mostrar clientes que não tiveram vendas associadas a ele, e eu quero mostrar
vendas que eu não tive o cliente informado. Então, nós temos aí 3 situações, pelo menos, tá? Os outros casos aqui eu não vou abordar agora, porque eles não são uma cláusula naturalmente falando. Você precisa complementar com um filtro pós a junção. Então vamos aqui retomar a nossa demonstração. Então lá no meu GitHub, se você obter agora o código, tá? Eu acabei de atualizar. Você vai lá para o tópico 5, junções. Antes de executar, por favor, você vai vir, né, como já sabe, lá na primeira linha lá, você vai usar o use samples, onde ele vai colocar o seu contexto nesse banco de dados, né, conectado. Joia. E agora nós podemos ir lá para o tópico 5. Bem, no tópico 5, você vai executar esse setup aqui, né, essa criação que eu estou criando 2 views aqui temporariamente para as nossas demonstrações. Então vamos buscar o caso de inner join. Então, como é que funciona o inner join? Então, ó, eu tenho o from, que é a minha tabela principal, ou melhor, a tabela inicial, né? Eu preciso começar com alguma tabela. Então, no caso aqui, a minha tabela orders é a que está no from. E aí eu quero o inner join, ou seja, a interseção. Vamos para esse desenho aqui, ó, a interseção entre elas, tá? Ao fazer isso, e eu estou filtrando, né, ordens que o status está igual a F. Então, veja só, você vai usar junções justamente quando você quer montar algum relatório desse tipo. Por exemplo, como é que você montaria um relatório só usando a tabela ordens, se nessa tabela ordens você não tem de qual segmento aquela venda, para qual segmento aquela venda foi feita? A informação do segmento, ela está no cadastro do cliente. Então, se eu quero montar um relatório, olha, essa venda ela foi feita para um cliente do segmento building. Você precisa trazer aqui no nosso exemplo, tá? Essa informação que está em outra, que é uma outra coluna em outra tabela, que é a tabela order, é a tabela cliente. Então você sempre vai ter que encontrar, meu amigo, a coluna que é comum entre essas 2 tabelas, tá? O que é comum entre a tabela A e a B? Neste caso aqui, o que é comum entre elas é a coluna Cush Key, tá? Onde na tabela C, que é minha cliente, eu tenho uma coluna Cush Key. E na minha tabela Orders, veja só que os nomes são diferentes. O_Cush Key. Então, assim, não necessariamente elas precisam ter o mesmo nome, mas elas têm com certeza dentro delas o mesmo conteúdo. E ao fazer essa junção, a gente então agora pode ter um relatório de ordens finalizadas e para qual segmento aquela venda foi realizada, tá? Vamos então ao tópico do left. Então, o que é o left? O left é esta imagem, ok? Onde o conjunto A ele é sempre preservado, sempre vai ser exibido, independente de se teve interseção com B ou não, tá bom? Então, vamos lá. Então, ao executar aqui a consulta, onde eu tenho a tabela employee sendo lida, tá? E eu tenho a tabela departamento também sendo lida. E aí aqui a cláusula entra left join. Opa, então o que é left join? Quem é a tabela da esquerda? Primeira coisa que para você pensar, quem é a tabela da esquerda? Pense que a tabela que você vai colocar aqui é a tabela que sempre estará à direita, tá bom? Então, por exemplo, left join, departamento, eu vou preservar a tabela que está à minha esquerda. Ou seja, ó, se eu estou aqui consultando departamento, tanto é que tem muita gente que gosta de colocar assim, né? Tá vendo? O departamento está à direita e eu estou lendo a tabela employee, que é então que estaria à esquerda, tá?
Então, o employee, que é a tabela de cima, está sendo a nossa tabela da esquerda. Então, ao executar essa consulta, tá? Ó, veja só que o nome do empregado, ele sempre está sendo mostrado, o nome do empregado e o código dele, né? Porém, eu tenho alguns empregados que estão informados num departamento que não existe no meu cadastro de departamentos, tá? Então, com toda certeza, nesse banco de dados não tem um departamento 5, não tem um departamento 4, nem um 6, tá? Então, o nome do departamento ficou nulo, porque a interseção aqui, ela encontrou um cliente, um empregado no departamento 5, porém, quando foi ver na tabela B, não existe departamento 5. Então, não traria o nome. Se a gente muda aqui meramente para inner, esse caso, e executa, a gente vai ver que 3 registros vão sumir do nosso resultado. Três registros foram removidos aqui da visualização, porque não há interseção. Mas se eu mantenho o left, eu vou mostrar todos os registros da esquerda, da tabela que está à minha esquerda, e os da direita, eventualmente, se houver interseção. Então, no mesmo sentido, tá? Nós podemos ir para o right join. Bem, então o right aqui, ó, nós temos, se a gente voltar aqui para o caso do Raft, né, nós tínhamos a tabela employee e departamento. Então aqui da mesma maneira, employee e departamento, onde o right join, só que aqui está sendo especificado o right join. Tá. Ao fazer a junção dos dados aqui, o que está acontecendo? A gente está vendo 3 registros, né? Porque nós estamos vendo todos os departamentos e aí nós estamos vendo se houver algum departamento que não tem um empregado informado, eu mostraria. Porém, aqui para cada departamento eu tenho aqui, no caso, um empregado envolvido associado a ele. E eu não tenho nenhum departamento que não tenha nenhum empregado, ok? Então é por isso que está sendo mostrado 3 registros aqui e eu não tenho nenhum nulo. Porém, olha só, vamos brincar com isso um pouquinho. Se eu inverto aqui, ó, eu coloco a tabela departamento e right join em cima da tabela employee, ou seja, eu quero preservar o right join, a tabela da direita. E quem está sendo minha tabela da esquerda? A departamento. No caso, aí nós vamos ter esse tipo de resultado. Por quê? Porque eu tenho empregados que estão relacionados a um departamento que não existe no cadastro de departamentos. Ok? Eles seriam empregados que estão associados a um departamento inválido. Então, a visualização é essa. Ele mostrou o valor nulo. Então, aqui eu já quero mostrar para vocês que a ordem do que você vai indicar como para preservar aqui na tabela, ela é muito importante. Você tem que ficar bastante ligado quanto a isso aí. Porque você pode achar que está com um resultado errado, ou até mesmo o que você gerou não era o que você esperava, tá bom? Na sequência, então, nós temos o full outer join, né? Aqui você pode suprimir o comando, mas o correto seria escrever full outer join, onde eu vou ter todos os casos. Eu vou ter esse registro, é o que? É o que é o join. Já esse registro provavelmente é o caso do departamento que empregados que não estão para um departamento que não está no cadastro. E se eu tivesse o terceiro caso também, que seria departamentos que eu não tenho empregados, tá? Não é o caso aqui, né? Bem,
A gente pode até alterar isso aqui. Deixa eu fazer uma alteração. Ó, a gente poderia, por exemplo, nessa view, se você quiser experimentar, você pode ir aqui. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, 99. Ainda vamos escrever aqui. Roda. Vamos recriar essa vez. Ó, neste caso aqui agora, se nós viemos para o cenário do full, o que nós vamos ter aqui? Ó, vamos rodar novamente. Ó, agora eu tenho o order. Por quê? Porque eu tenho um departamento que eu não tenho empregados associados a ele. Muda completamente as demonstrações. Quer ver? Vamos para esse caso aqui, ó, do write. No caso do write aqui, ó, agora ele vai mostrar um departamento que é o order, porque eu não tenho um empregado associado. Certo? Muito interessante isso, né? Vamos lá. Vamos voltar para o full, então. Então o full, ele mostra todos, né? Se ele mostra todos, eu tenho o caso que é a interseção, é esse daqui. Essa linha aqui seria o equivalente ao left, não é isso? Seria o caso ao left. E essa linha aqui é equivalente ao right join, ou seja, a tabela da direita é a departamento. E ele está mostrando um departamento que não tem nenhum empregado associado. Tá? Você também pode querer brincar com o cross. O cross join, ele é muito usado aí para o pessoal gerar embaralhamento de dados. Você às vezes quer criar uma massa de dados assim, quero criar um monte de nome fictício. Aí você pega o primeiro nome com o último nome dos seus clientes e ele embaralha. Então aqui ele está fazendo um cross join entre tabela empregado e departamento. Não se associa uma interseção, porque você quer fazer um cross, não uma cruz aí, um cruzamento de dados. E ele mistura tudo, tá vendo? Ele está pegando todas as Chloe com todos os departamentos e ele está criando essa mistura aqui, tá bom? Nós temos o semi-join, pouquíssimo falado, né? Talvez porque nem todos os bancos de dados têm essa opção, mas o Databricks tem essa opção. Você pode usar o semi-join. O que é o semi-join? Ele é o equivalente a, em outros bancos de dados, você fazer um exists. Ou seja, ele testa e ele vai mostrar da sua tabela A os dados da tabela A, desculpa. Tá? Ou que tiveram uma interseção de dados. Então, por exemplo, quais são os empregados que estão com o departamento vinculado? Então, são esses empregados. Eles estão com o departamento vinculado. Isso é a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó. Seleciona todos os empregados onde existe o departamento associado. É o mesmo resultado. Então, o semi-join é o mesmo que você fazer um where exists em outros bancos de dados. E nós temos o anti-join, que na mesma pegada, então ele vai mostrar empregados em que estão associados a um departamento que não é válido. Então seriam esses outros 3 empregados, que no caso é equivalente ao where not exists. Tá bom? Então, finalizamos aqui o básico de joins, que é algo fundamental para você sobreviver. Ao longo do treinamento, eu vou agora fazendo vários, às vezes você vai ter um select que não vai ter tão bonitinho essa situação de join da tabela A com a tabela B. Você vai ter join da tabela A com a B e a B com left join na C e a C com right join na D. Então você vai ter uma ou mais tabelas e com situações diferentes de joins. Nós vamos ir trabalhando isso até o final do curso. Mas o fundamental de joins nós vimos aqui
e eu espero que você goste. Valeu e não perca o próximo vídeo. Não deixe de dar seu like também, hein? Valeu, obrigado!